Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Xavier de Matemática e esse é o canal Operação Matemática. Um canal perfeito aí para quem está precisando fazer um reforço escolar, relembrar as matérias, matemática, os fundamentos, né? Ou estudar para concurso público, esse é o canal perfeito para você. Então hoje nós vamos estar relembrando aí a simplificação de radicais. Então vamos lá relembrar essa matéria. Na simplificação dos radicais, nós vamos estar abordando aqui quando o expoente do radicando é maior do que o índice. Tá? O que é isso? O expoente do radicando, o índice. Coloquei aqui um esquema para representar qual que vai ser o expoente do radicando e qual que vai ser o índice. O número que aparecer aqui, tá? Dentro dessa raiz aqui, vai ser o expoente do radicando. Então é esse que vai aparecer aqui, ó, sempre. Expoente do radicando. E esse outro númerozinho que vai aparecer aqui é o índice, certo? Índice. Isso é importante saber na hora de nós começar a simplificação. Então é sempre assim, aqui é o índice e aqui é o expoente do radicando, tá? Tem um exemplo aqui com números, somente com números, né? Aqui eu tenho, qual que é o índice desse radical aqui? O índice é o, aqui, né? 3. O índice é 3. O expoente do radicando é o 7. Certo? Relembrado aí? Então vamos para o próximo passo. Como que vai ser o nosso processo de simplificação nesses casos aqui, ó? Nós vamos proceder bem assim, ó. Nós iremos só arrumar a folha aqui vai ficar melhor para enxergar. Então nós iremos decompor o radicando em fatores, de modo que um dos fatores tenha expoente múltiplo do índice. O que é isso, né? Então a gente vai ver aqui já com exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Nesse exemplo aqui, nós vamos simplificar esse primeiro radical aqui, ó, tá? Pergunto para vocês, qual que é o expoente do radicando? Nesse caso é o 11. Qual que é o índice? E agora, né? Não aparece nada aqui. Quando não aparece nada ali no índice, significa que é isso mesmo, é 2. Então tá. É a famosa raiz quadrada, né? Então, olha o que estava falando lá antes. Você vai separar em fatores, né? De modo que um deles tenha expoente múltiplo do índice. Do índice. Qual que é o meu índice aqui? É o 2, tá? Se o índice é 2, vamos ver qual que são os múltiplos do 2. Seria 2, 4, 6, 8, 10, 12. São os resultados da tabuada do 2. Mas olha só, esse expoente aqui, ele é o 11. Então você vai tentar fazer assim, ó. Você vai pegar sempre um número que seja menor que 11, tá? Mas ele tem que ser múltiplo dos dois. Existe bastante, né? Quer dizer, existe que seja menor que o 11. Tem o 2, tem o 4, tem o 6, tem o 8 e tem o 10. Qual deles que você vai usar aqui na conta? Sempre o maior possível. Nesse caso aqui é o 10, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Esse 2 elevado a 11, ele vai ficar reescrito de forma diferente. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a 10 vezes
2 elevado a 1. Tá? Só separei primeiro esse 2 elevado a 11 em dois fatores. Mas olha só, esse 10 aqui foi um número que é múltiplo do índice, né? Ó, ele é múltiplo do índice. E ele é menor que o 11, né? É um múltiplo do 2 menor que 11. Só que eu sempre tenho que pensar no maior possível. Então nesse caso aqui é o 10. E o que aconteceu aqui? Sobrou esse 1. Tá vendo que sobrou 1 aqui? Então, se você reparar bem, o 10 mais 1 vai dar esse 11 aqui, ó. Certo? Então vamos só completar aqui a escrita para ficar completinho, né? O índice é 2. Então ficou assim, ó. Separei em dois fatores, certo? Nos nossos exemplos aqui sempre vai sobrar um número aqui, tá? Você sempre vai trabalhar com um múltiplo do índice e aqui vai sobrar alguma coisa. Significa que esse radical ele vai representar um número irracional, né? Não tem raiz exata. Então agora o que nós vamos fazer? De acordo com as propriedades dos radicais, você pode reescrever uma multiplicação separando desta maneira, né? Olha só. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Separei já nas duas multiplicações aqui, quer dizer, nos dois fatores, né? Um radical para cada um. E na parte ali que tem o múltiplo do 2, você vai usar aquela propriedade dos radicais de simplificar aqui, ó, porque eles são múltiplos, ó. Então o 2 e o 10 são múltiplos do 2. Então eu consigo simplificá-los por 2. Aqui simplifica por 2 e aqui também. Tá? Só ficou meio difícil de entender, mas aqui é um 2, tá? Então isso aqui vai ficar assim agora. Igual. Quando você faz aqui, ó, o índice dividido por 2, que vai virar 1, vai sumir o sinal da raiz aqui, ó. Isso aqui vai sumir, certo? Quando você dividiu aqui, teve resultado 1, então significa que esse sinal aqui da raiz vai sumir. Só vai ficar nessa parte aqui 2 elevado a quanto agora, hein? 2 elevado a 5. De onde veio esse 5? Da divisão do 10 por 2, certo? E agora você vai ainda continuar com essa parte que sobrou, ó. E não tem como simplificar isso aqui, ó. O 2 e o 1 não são múltiplos, é a parte que não é exata aqui. Então você copia da mesma maneira. Que o índice é 2, certo? E aqui está simplificada o nosso radical. Você pode também fazer o seguinte, ó. Como aqui eu tenho números, né? Que alguns exemplos aparecem letras aqui, ó. Eu posso resolver as potências. Quanto que é 2 elevado a 5? 32, né? 32 raiz quadrada de 2. Se você preferir, você pode deixar o índice 2 aqui. E esse expoente 1 também você pode deixar, não tem problema, tá? Mas você sabe que se você não escrever nenhum índice aqui, significa que é 2, tá? A raiz quadrada, né? Então a minha simplificação já está prontinha. Aqui é a mesma forma, ó. Ó, tem o 7, né? Que é o expoente do radicando. Aqui é o índice. Tá. Eu vou ter que separar esse. Sempre pensa nesse número aqui, ó. Esse 7, ó. Tem múltiplos do 4 que seja menor que o 7? Tem, né? Que é o próprio 4. Ou qual que são os múltiplos do 4? É o 4, depois vem o 8,
depois é o 12, de 4 em 4. Então, o que eu consigo fazer aqui com esse 7 é separá-lo em uma parte com 4 e a outra parte que vai sobrar 3. Então, né, você pode conferir, ó, 4 mais 3 dá esse 7 aqui. Aqui o meu índice é 4, né? Certo? Bom, agora eu tenho aqui, ó, essa parte que eles são múltiplos, ó. Então, de acordo com a propriedade dos radicais, posso separar em dois fatores com os radicais, assim, ó. Certo? Agora o que eu posso fazer? Ó, nessa primeira parte aqui, ó, você tem dois múltiplos, 4 e 4, ou seja, eles são idênticos, iguaizinhos, mesmo número. Tem aquela primeira propriedade lá dos radicais que você pode simplificar aqui, ó, né? O que vai acontecer aqui? Vai sumir essa raiz e vai ficar só essa base, só a base A aqui, ó, nessa primeira parte, né? E o segundo radical, ele vai continuar da mesma forma que está, porque ele não é a parte que não é exata. É a parte que não é exata do meu radical, certo? Próximo exemplo. Qual que é o meu índice? Índice 3, tá? Então eu tenho aqui um expoente do radicando, 8. Vamos lá, vou ter que separar esse 8 aqui em uma parte que seja múltiplo do 3, tá? Mas o 3 tem múltiplos que é o 3, 6, depois tem o 9 e assim vai. Mas tem que ser um múltiplo que seja menor que o 8, né? O maior possível que eu consigo achar, qual que é? É o 6, né? Então vai ser assim, ó. Separar em x elevado a 6 vezes x elevado a quanto agora? Quanto que sobra para mim completar o 8? É o 2, né? Isso aqui tudo vai ficar debaixo do radical. Meu índice é 3. E agora eu uso as mesmas propriedades, ó. Separa os dois fatores dessa maneira. O índice é 3. Igual. Agora o que eu faço aqui? Ó, 3 e 6 são múltiplos de 3. Então o que eu posso fazer aqui? Simplificá-los por 3. Aqui vai ser simplificado por 3 e aqui também. Quando você simplificar aqui no índice, 3 dividido por 3 dá 1. Significa que essa raiz aqui, esse sinal, né, de radical vai sumir. Vai sumir, né? Porque não existe radical com índice 1. Só tem a partir do 2. Então fica assim. O que vai sobrar aqui só nessa parte aqui? Só vai ser o x elevado a quanto? 6 dividido por 3. É x elevado a 2. E vou ter que reescrever isso aqui, ó, na frente aqui, ó. Tem que reescrever o que sobrou aqui, que é a parte não exata lá do radical. Índice 3, x elevado a 2. Certo? Mais um exemplo aqui. Esse é o último exemplo, tá? Então, agora tem, ó, duas partes para me preocupar aqui, ó. Vamos lá então. Qual que é o índice da minha raiz aqui? Meu índice aqui, como não tem nada, então significa que é 2. Índice 2. Primeiro vamos fazer só isso aqui, ó, o 2 elevado a 5. Então vamos pensar aí, ó, um número menor que o 5, mas tem que ser múltiplo do 2. Tá? O 2 tem múltiplos que é 2, 4, tem o 6, ó. O 6 já passou. Não pode ser o 6, tem que ser o mais próximo, mas do 5. Tem que ser menor que o 5, né? No caso, qual que é o múltiplo então que eu vou usar aqui? É o 4. Então, essa primeira parte aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a 4 vezes
vai sobrar alguma coisa aí, né? 2 elevado a 1. 4 mais 1 dá esse 5 aqui. Então isso aqui nada mais é que o 2 elevado a 5. Só está escrito de forma diferente. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte tem um 3 elevado a 3. Qual que é o múltiplo do 2 aí que é menor que o 3? É o próprio 2, né? Então esse 3 elevado a 3, você vai separá-lo em assim, ó. Em uma parte vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Ó, isso aqui, essa parte aqui, nada mais é que o 3 elevado a 3 escrito de forma diferente. Então isso tudo debaixo de uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada, índice 2. E o processo é bem parecido com os outros, ó. De acordo com as propriedades dos radicais, né? Você pode separar os fatores, um em cada radical. Ó, só estou separando, né? Cada um desse aqui foi separado em um radical aqui, ó. O índice é 2, né? Então vai índice 2 para todos. Então a gente vai ver aqui, ó. Aqui eu consigo simplificar por 2, né? Ó, simplifico por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Significa que essa raiz vai sumir. 4 dividido por 2 dá 2. Então, reescrevendo isso aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. A raiz vai sumir, tá? Aqui vai sumir a raiz. E 2 elevado a quanto agora? 4 dividido por 2 é 2, certo? Vezes, isso aqui não consigo simplificar, vai ficar assim mesmo. Vezes, como tem dois números iguais, aqui índice e expoente, você pode já cancelar. Só vai ficar aqui então 3 vezes, e aqui vai sobrar também, né? Porque essa parte não é exata, nem são múltiplos isso aqui. Então sobra aqui, ó. Sobra isso. Você pode arrumar aqui para ficar mais claro, tá? Vou fazer assim, ó. Vou escrever primeiro só a parte que não tem essa raiz, tá? Ó, tenho 2 elevado a 2 vezes, coloco o 3 aqui, ó. Copio essa parte aqui. 2 elevado a 1 vezes. Tá? Só reescrevi, tá? O que eu tenho aqui, tá aqui. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então agora eu posso resolver essa parte que tem 2 elevado a 2 vezes 3. Quanto que seria 2 elevado a 2? É 4, né? 4 vezes 3, 12. Tá? E a parte do radical, aqui, ó, eu posso retornar com aquela propriedade. Assim, né? O índice é o mesmo. Então, fica... Como o índice é 2 para as duas, você pode multiplicar esses dois números que estão aqui, ó. O expoente é 1. Eu nem vou reescrever aqui o expoente, tá? Porque quando não aparece nada aqui no expoente, significa que é 1 já. Então eu posso multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Só que esse 6 vai ficar debaixo da raiz quadrada. E esse 12 você mantém do jeito que está. Certo? Então seria isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se puder, dá um like aí, se inscreva no canal, que a gente vai estar postando outros vídeos, tá? E até a próxima. Obrigado, hein?